Eu quero agradecer a você por várias vezes você estender a mão a essa cidade, a essa região, e com compromisso apenas de não. Você fala, não, que isso? Vamos mandar agora, vamos resolver agora, eu vou ligar agora. Não tem negócio de conversa não, é criança, é uma pessoa, vamos ajudar. Boa tarde, Josias. Que satisfação estar aqui com você hoje, viu? Satisfação é minha, Lucas. Aliás, você me devia essa entrevista ao vivo, né? E como bom pagador daquelas promessas, está cumprindo. Eu estou feliz em estar aqui com você, com os seus ouvintes, nessa sexta-feira ensolarada aqui no Extremo Sul, uma prova de que a minha chegada, aliás, saí de Salvador numa chuva. Estava chovendo lá muito. Chovendo muito. E aqui cheguei, tá um sol bonito, para a gente poder conversar aqui com todos os seus vastos números de ouvintes nesse momento, em todas as cidades aqui do Extremo Sul. Tem uma pessoa que está mandando um abraço para você aqui, o Herbert Chaveiro. Josias Gomes, esse é moral, luta pelo povo, viu? Obrigado, Herbert. Um grande abraço para você. Josias, tem algumas questões aqui. Você, como deputado federal, a nível de Estado, secretário, também foi secretário, agora está afastado no momento. Eu gostaria de abordar esse assunto. O Hospital Costa das Baleias, como é que está? Você tem informação? Como é que está essa questão? É um grande hospital, quem passa ali entre Ilhéus e Itabuna toma um susto, porque vê um super hospital ali, o Hospital Costa do Cacau. Como está o Hospital Costa das Baleias? Eu queria que você abrisse o verbo mesmo e Veja, primeiro você abordou um dos temas importantes do governo Rui Costa, aliás, dos dois governos, de Wagner e de Rui. Você ter uma ideia, em 2010, depois de 20 anos que tinha havido uma reforma e construção com uma reforma do Hospital Roberto Santos, 20 anos atrás tinha sido construído o último hospital no estado. Em 2010, iniciamos a fase de construção e reforma de hospitais públicos no estado. O primeiro foi o Hospital do Subúrbio, que hoje recebe prêmios internacionais pelo atendimento 100% SUS. Dali para frente só houve um crescimento no número de hospitais, não só em Salvador, como em todo o interior do estado. E é evidente que isso é melhoria da qualidade de vida, porque todos os hospitais e as policlínicas são 100% SUS, ou seja, não há um custo sequer para a população que vai buscar esses hospitais e são bem atendidos com equipamentos de ponta. Aqui, há cerca de 6 meses atrás, o governador esteve, aqui eu estava presente, você estava lá, e pôde observar o início das obras de construção do Hospital da Costa das Baleias, que tem um prazo para conclusão das obras físicas e, em seguida, o equipamento do hospital será colocado. O governador pretende fazer isso antes do fim do seu mandato, que se encerra em dezembro desse ano. E creio que agora não tenho a informação precisa de em que estágio está, qual é o percentual, mas me comprometo a te mandar todas essas informações, porque isso é de suma importância. Observe o caso dessa garota de 1 ano que está aí tendo que se deslocar para Salvador, porque, de fato, lá no hospital que ela vai, é um hospital para queimados mais importantes do estado, totalmente reformado, equipado e em condições de atender a esse tipo de demanda. Porém, em grande parte do estado, hoje não precisa mais os pacientes se deslocarem para Salvador para ter um atendimento de ponta, porque agora nós já fazemos isso na esmagadora maioria das regiões. O Hospital da Chapada, o Costa do Cacau, como você já falou, temos o Hospital Regional de Irecê, o de Juazeiro, o hospital que está sendo reequipado em Paulo Afonso. Ou seja, o governador Rui Costa fez uma revolução na saúde pública baiana e hoje eu posso lhe afirmar que o maior investimento em saúde pública no Brasil está aqui na Bahia. É essa uma das grandes missões do governador Rui Costa, que sabe muito bem o quanto é importante ter um atendimento público de saúde de qualidade que nós hoje temos. Quem está mandando um abraço para você aqui é Pantera. Você conhece Grande Pantera. Ontem, inclusive, a turma falou um abraço para você aqui, Pantera, rapaz. Grande amigo, eu gosto muito dele. Um abraço. Está mandando um abraço para você aqui.
Hospital Costa das Baleias, né, que é um pedido, é uma coisa assim que a população espera muito. Givaldo Batista também aqui, manda um abraço para você. Deputado Josias, um abraço para você. Engraçado, que às vezes vem alguns políticos ou deputados aqui, eu quase não entrevisto muito. Eu falei, eu só entrevisto só os caras que são bons, que já fez alguma coisa por alguém. O resto que chegar aí, o dono pode pedir que eu não vou entrevistar. Eu só vou entrevistar aqui o político, o deputado, que realmente fez alguma coisa para alguém que eu vi. E eu vi você fazendo várias vezes. Não é para encher sua bola, para puxar o saco, nada. Eu vi. Por isso que você é bem-vindo aqui. Porque se fosse outro, eu ia descer a borracha. E, Josias, eu queria lhe perguntar o que houve com o aeroporto de Teixeira de Freitas, que os voos pararam. Nós ouvimos uma informação que o governador deixou bem claro, que a empresa São Francisco, eles não poderiam quebrar o contrato, a empresa estava cheia de máfia, cheia disso, cheia daquilo. O que aconteceu que teve esse problema aí com o aeroporto de Teixeira de Freitas? Você tem informações? Primeiro é o seguinte, o governador, para interiorizar os voos, fez acordo com as empresas, sobretudo a Azul, mas também a Gol, Passaredo, para que a gente interiorizasse cada vez mais os voos para o interior do estado, porque, sem dúvida alguma, uma cidade como Teixeira de Freitas, Guanambi, Juazeiro, já tem o de Petrolina, Paulo Afonso, são cidades polos e Ilhéus com um desenvolvimento extraordinário e, portanto, hoje não se concebe mais a inexistência de voos para essas cidades. O governador, ele fez acordo com essas empresas, diminui o valor do ICMS pago pelos combustíveis para as empresas em troca do aumento de voos para os municípios. E a Gol é uma delas. Tem recebido esse incentivo para que faça os voos para essas cidades. Aqui, eles alegam que o aeroporto não tem instrumentos, ou seja, não opera por instrumento, é só visual. Como tem problemas muitos de chuva, mau tempo, enfim, eles alegavam que não tinha condições de virem e ter que voltar para Belo Horizonte. E, portanto, unilateralmente romperam esse contrato em relação ao município de Teixeira de Freitas. O governador, através da Secretaria de Infraestrutura, tem buscado outras empresas para fazer esse mesmo voo. Aqui está avançado as negociações com a Passaredo para fazer esse voo. Com relação à administradora do aeroporto, é um outro problema que também está sendo tratado, e é evidente que tem se buscado romper o contrato com essa empresa para que outra possa vir operar o aeroporto. E, nesse sentido, buscar as condições para que se tenha os voos regulares sem que haja interrupção em função do equipamento, porque não é um equipamento qualquer, ele realmente é um equipamento de ponta, mas é caro. A instalação desse equipamento, do governo tem desenvolvido essa conversa, tanto com a gestão do aeroporto, quanto com a empresa Passaredo, que está sendo cogitada para ocupar o espaço da Azul. Você esteve agora aqui, no extremo sul da Bahia, você está aqui. Como é que você encontrou a região agora, nível de região? Vamos falar nível de região. Outra cidade, Medeiros Neto, Itaim, Ibirapuã, Lagedão, Mucuri, Alcobaça, Prado, Caravelas. Qual a sua visão da região do extremo sul hoje? Tem muito investimentos. A região tem sido muito agraciada com obras públicas no estado, em razão, sobretudo, do crescimento econômico que a região tem passado, e é necessário que o Estado dê o aporte de infraestrutura capaz de suportar esse crescimento importante na região. Houve todo aquele problema que nós passamos no final do ano, que não foi uma situação qualquer, as enchentes criaram problemas, sobretudo em Jucuruçu, mas também em Itamaraju, Medeiros Neto, e houve a intervenção do Estado no sentido não só
de prover as condições para que a normalidade voltasse imediatamente, mas também as condições para que quem perderam as suas casas pudessem tê-las de volta com um mínimo de estrutura, e isso já está sendo feito através de convênio do Estado com os municípios para a construção destas casas em locais que não mais sofra as consequências em caso de reincidência de enchentes. Mais que isso, nós, ao longo do nosso tempo de governo, lá na Secretaria de Desenvolvimento Rural, como a região tem uma agricultura familiar muito pujante, nós estamos desenvolvendo, junto ao consórcio o consórcio Construir, muito bem gerido hoje pelo prefeito Manrique, um convênio para que a gente aporte recursos para desenvolver ainda mais a bovinocultura, a mandiocultura, que aqui nós somos um destaque, o município de Alcobaça é o município maior produtor, com uma produtividade muito alta, e agora nós estamos, o atual secretário de Desenvolvimento Rural, que ficou no meu lugar, o Geandro, esteve aqui para finalizar o contrato e a execução desse processo de interação entre o consórcio, o governo do Estado e os agricultores familiares, selecionados pelo secretário de Agricultura com os prefeitos, começarem a desenvolver essas ações. Aí nós entramos com o meio de locomoção dos técnicos, os recursos para a contratação dos técnicos pela prefeitura e os kits produtivos de cada sistema produtivo que foi escolhido em comum acordo do governo do Estado com as prefeituras. Portanto, eu vejo o Extremo Sul como uma região que já tem um processo de desenvolvimento muito forte do turismo nas suas cidades praianas e uma pujante pecuária no interior, junto com a produção da agricultura familiar, nós estamos no caminho certo. Os municípios do interior da região do Extremo Sul, da costa de descobrimento, do Extremo Sul, propriamente dito, tem sido muito bem aquinhoado com as obras do governo federal, estadual, perdão. Eu tive uma informação agora, Alexandre deve ter tido também, Teixeira de Freitas aparece no cenário nacional como está entre as 10 melhores cidades para se ter investimentos no Brasil, né? E nós estamos vendo a chegada de grandes empresas para cá. Na sua opinião, essa chegada das grandes empresas, como é que funciona para a economia regional? Primeiro, as empresas manifestam o interesse em investir no Estado. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado recepciona esses empresários, conversa com eles, é assinado um protocolo de intenção, onde o Estado aporta as condições que tem para oferecê-los e dota os municípios da infraestrutura necessária para que essas empresas possam gozar desses privilégios que são dados, privilégios fiscais, em razão da importância do investimento aqui. E não só. Agora mesmo, nós estamos concluindo o asfaltamento de um trecho de uma rodovia lá em Medeiros Neto, que vai fazer com que até a pedreira da Corcovado esteja, porque ali atende a demanda da empresa para o transporte do mármore, para fazer o beneficiamento, mas também atende a agricultura, atende a pecuária de toda aquela região. Mas veja, além desses investimentos que eu cito, nós, toda vez que somos procurados pelos prefeitos, as lideranças políticas, vereadores, para nos trazer propostas de investimento, elas são recepcionadas porque nós entendemos que esse polo econômico aqui do Extremo Sul, quanto mais diversificada a sua economia for, mais oportunidade de empregos e mais necessidade da gente ter os municípios com condições de infraestrutura capazes de suportar esse processo de crescimento. E, sem dúvida alguma, quanto mais a gente interioriza o desenvolvimento, mais o ICMS do Estado passa a ser distribuído de forma mais equânime possível. Olha, há um tempo atrás, antes dos governos,
eu diria que 80% da arrecadação de ICMS estava concentrada em 20 cidades. Aqui do extremo sul, se não me falha a memória, apenas Mucuri, em razão da Suzano, era uma das cidades que tinha uma importância na distribuição de ICMS. Hoje, esse quadro começa significativo a mudar e a incorporar outros municípios, exatamente pelo incentivo que o Estado tem dado. Nós temos feito isso à larga. Por exemplo, agora vamos iniciar a construção do mercado do peixe em Alcobaça. O prefeito Zico nos procurou, nós desenvolvemos as tratativas iniciais, técnicas que precisavam ser feitas, fiz isso pela minha secretaria, desenvolvemos lá no município todas as tratativas, ele fez a licitação, a obra deve iniciar. A mesma coisa em Caravela, o Silvio nos procurou, fizemos o mesmo. O prefeito de Lagedão também nos procurou, fizemos isso em Vereda, fizemos isso em Ibirapuã e fizemos isso também no município de Prado. Portanto, essas iniciativas, elas visam descentralizar o investimento estadual no sentido de permitir que as cidades fiquem atrativas para o investimento privado. Então, independente de partido, de lado, o prefeito que procurar o governador, o secretário Josias, o deputado Josias, ele vai ser bem recepcionado e a ideia dele, se for direcionada à população, vai ser concluída, vai ter o aval. Sem dúvida, isso nós temos dito em todas as oportunidades. Quando houve a eleição municipal agora em 2020, alguns prefeitos me procuraram e há outros secretários para saber se as obras iriam ser concluídas, em aquelas que estavam, e nós dissemos o seguinte, olha, não precisa nos procurar, nós vamos atendê-los, porque nós estamos atendendo a população e respeitando o direito do voto. Se determinado prefeito, mesmo não sendo da nossa base, a população escolheu, nós temos que respeitar o direito da população escolher. O que nós não podemos é privar o município de receber obras públicas do Estado por conta de pertencer a um ou outro partido que não é da nossa base. Isso não é da nossa parte. Isso não existe. Não. Quem tem que ser beneficiado, então, é o povo. O povo, é claro, porque, veja, você quanto mais investe naquele município, quanto mais há um reconhecimento da ação do governo, independente de quem seja o prefeito. A eleição virá agora, nós vamos fazer a nossa disputa política, vamos apresentar o que fizemos para essa população e esperarmos que haja o reconhecimento pelo nosso trabalho. Só isso é o que nós estamos fazendo. Aliás, sempre fizemos dessa forma, porque entendemos que a política ela é necessária, ela é a razão de ser da vida dos cidadãos, mas nós temos que ter esse olhar para o interesse econômico do Estado, para o bem-estar da população, independente de qual seja esse ou aquele prefeito. Deixa eu falar aqui com... Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde. Vou falar aqui no telefone. Boa tarde. Vem aqui com ele aqui, Fera. Ele não está conseguindo falar. Senhor Raimundo, boa tarde. Acho que o que aconteceu aqui, acho que está ouvindo lá, mas não está conseguindo me ouvir. Fala com ele aí pelo telefone. Voltando aqui, deputado Josias, você foi procurado várias vezes em Teixeira para me dizer, que o Josias Gomes esteve aqui que fez alguma coisa para o Teixeira e deixou de fazer. Você foi procurado várias vezes, muitas pessoas te ligaram daqui, pedindo para que você ajudasse em várias situações. E você estendeu a mão, coisa que deveria ser feita por vários que são eleitos pela região e que, infelizmente, a população não pode contar. Então, a gente tem que ser justo. Se você fosse um político, um deputado que viesse aqui e não tivesse feito nada para o município, eu ia falar. Por várias vezes, todos procuraram Josias Gomes e ele deu a mão. Ou seja, inclusive crianças, como falou, crianças que passaram por situações que tiveram acidentes, você falou, não, estão mandando a UTI aérea agora, aí não é fácil deslocar uma UTI aérea da capital para cá,
Nós temos muitos problemas aqui ainda, entendeu? Na região, o senhor sabe disso. Justamente por isso o senhor está vindo sempre aqui acompanhando, tentando resolver. Hoje nós temos quantos municípios na Bahia? 417. Como é que é ser secretário de 417 municípios? Uma tarefa honrosa, ao mesmo tempo muito complexa, porque nós temos na Bahia vários sistemas diferentes, regiões diferentes. Nós temos, o Estado tem 68% do seu território no semiárido, onde as questões da economia dependem fundamentalmente da situação climática, e tem programas que o governo tem feito, como o Água para Todos, que tem minorado os efeitos das estiagens prolongadas de uma forma sensacional, não só no atendimento da água para o consumo humano, mas também para a irrigação, mas também para os animais. Ou seja, a Bahia teve a sorte não, o povo soube escolher bem os últimos governantes que nós tivemos, que olharam de forma muito clara para essas diversas realidades baianas. Nós temos 27 territórios, dividido os 417 municípios nos 27 territórios, cada um com realidades distintas umas das outras, mas em nenhum dos 27 territórios deixou de ter a mão do Estado. A mão no sentido de buscar as condições para que a população possa viver em condições de dignidade, no estudo dos filhos, na educação, na saúde, no desenvolvimento econômico e na montagem da infraestrutura. Quem passar hoje por Ilhéus sabe, quem conheceu Ilhéus antes e depois dessa ponte que foi construída pelo governador Rui Costa, haverá de reconhecer o quanto ali dinamizou a economia do município, deu mobilidade àquela cidade, porque ela é cortada por rios e uma única ponte ligava o centro da cidade à zona sul de Ilhéus, e essa ponte foi um investimento extraordinário, tudo recurso do governo do Estado. Hoje nós estamos fazendo a duplicação da Ilhéus Itabuna, que é também um sonho há muitos anos pensado. Portanto, nós podemos dizer o seguinte: tem sido feito um esforço para que os municípios baianos dos 27 territórios possam ter prazer em saber que governos que se preocupam com o dia a dia da população, vale a pena você tê-lo como nosso governante. Tem um senhor aqui, que é o ex-vereador Adriano, ele está mandando um abraço para o senhor. Adriano, meu amigo, saudade de você, grande companheiro. Tem um ouvinte aqui que diz que conhece o senhor há muito tempo. Né? Deixa eu falar com ele aqui. Boa tarde. Boa tarde. Vou ver se eu consigo reconectar com ele aqui, que ele está ligando, deixa eu ligar para ele aqui, mas diz que conhece o senhor há muito tempo, desde lá de Itabuna, né? Ele fala que o senhor tinha um Monza naquela época, né? E tem quantos anos já que o Monza já saiu de linha, que eu lembro... O Lucas, isso tem uns 20 anos, rapaz. Que só o Monza saiu de linha. Foi longe, viu? Nem eu me lembrava mais desse Monza. O senhor tinha um Monza, que ele conhecia o senhor de lá, que o senhor tinha esse Monza. Tem até a história desse Monza que eu vou contar depois que a gente falar com ele. Deixa eu falar com ele aqui. Boa tarde. Você está sem saldo. Peraí, é eu que estou aqui. Deixa eu ligar aqui do outro meu telefone. Que desmoralização, né, rapaz? Liga aqui e ainda fala que está sem saldo. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu ver aqui se eu consigo falar com ele. Boa tarde. Não, deixa eu ligar para ele aqui. Peraí, deixa eu ligar da minha outra linha aqui. Ele fala desse Monza. Entendeu? Do senhor lá em Itabuna. E... Esse Monza, eu tinha um consórcio. Engraçado é que eu ganhei ele no consórcio, faltava 2 prestações, na penúltima prestação foi quando eu fui sorteado, ou seja, só faltava eu e mais um, eu fui sorteado, e isso foi em 2002, esse Monza. Primeira viagem que eu fiz com esse Monza foi para Pernambuco, e lá em Ribeirão, uma cidade já próxima lá de onde eu ia, bati numa traseira de um carro, aquela loucura de querer chegar. Quis querer chegar de uma vez logo. Aí bati na traseira de um carro. Quando eu olhei a placa de Feira de Santana, aí paramos, eu pedi desculpa ao rapaz.
E o que aconteceu? O rapaz era professor da Universidade de Feira de Santana, Universidade Estadual, e ele ia mostrar esse carro para a família. Foi o primeiro carro que ele comprou. Aí eu fiquei, rapaz, depois que a gente conversou um pouco, aí eu conversei para ele, dizendo que o importante era que eu e ele estávamos ali conversando, não tínhamos sofrido nenhum acidente, e ele disse: deputado, eu agora percebi uma coisa, o que importa para nós não é esse bem que eu tenho aqui, o que importa é a minha vida. Eu aprendi aqui, precisei, porque o carro dele não sofreu nada, o meu sofreu, mas ele disse: eu aprendi que realmente não vale a pena a gente dar tanta importância às questões materiais. Então ficamos amigos e depois, até hoje somos amigos. Até hoje, vai conhecer esse Monza, esse famoso Monza. É, Raimundo, esse é o Monza que você está lembrando, que eu nem me lembrava mais dele, rapaz. É, rapaz. Ele tá mas que pena que você não pôde, não está sendo contactado aí. Consigo contato com ele. Boa tarde, seu Raimundo. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Eu quero... Cadê o deputado ainda está aí? Está aqui, está aqui. Eu quero mandar um abraço para ele. Eu não sei se ele lembra mais de mim, mas eu trabalhei no governo de Geraldo Simões e ele fazia parte da equipe de Geraldo Simões na época. Perfeito, me lembro sim, Raimundo. Eu fui secretário de Geraldo no primeiro governo dele, 93, 96. E foi um governo sensacional, nós fizemos muito pela cidade, você acompanhou isso. E, portanto, tenho muitas lembranças positivas, gosto muito de me lembrar daquele período lá. Ouviu, Raimundo? Ouvi. Eu não sei se ele lembra de mim, porque eu trabalhava no setor de transporte, fiscalização. Aí você pergunta a ele aí se ele lembra de mim. Você trabalhou na ADEI, Raimundo? Com Claudinei Castanha. Claudinei, rapaz, lá no transporte, sim. Você, Claudinei, Luiz, aquela turma toda, estou lembrado, rapaz, que bom, meu amigo. Eu desejo um bom sucesso aí em sua caminhada, viu? Muito obrigado, Raimundo. Sou pai do Tiago Ramos. Aí, grande senhor Raimundo, rapaz. Lembra de coisa, né, rapaz? Que ótimo, rapaz. Lembra de coisa. Josias, nós vamos ter uma pergunta aqui do Givaldo Batista. Ele fala aqui, deputado Josias, sobre a questão do professor Jerônimo e sobre a questão do presidente. O que o senhor tem a falar sobre essa questão? Não sei se o senhor quer que entre nesse assunto, mas a sua visão hoje. Nós temos uma discussão nacional, né, uma polarização nacional, e temos o caso do professor Jerônimo aqui na Bahia também, que vem se despontando aí, né? O senhor conhece o professor, tem mais, claro, ele era secretário no governo, e o senhor pode falar melhor. De que forma que o senhor está vendo aí, como está se traçando? Porque eu acho assim, que está tudo ainda assim, meio muito cedo, mas já começa a se desenhar as questões do Estado e as questões nacionais. Qual é a sua opinião a essa questão? O Raimundo, o Geraldo, o Jerônimo é um companheiro de primeira linha. Ali da região de Jiquié, ele, família muito humilde, um esforço tremendo para ele chegar à universidade. Ele fez agronomia, é professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, mas tem uma particularidade que a população ainda não assimilou. O nosso programa de governo, os dois programas de governo do governador Rui Costa, foi coordenado por ele. Todos os dois programas de governo. E veja que coisa, né? Quem faz a elaboração de um programa de governo da forma como nós fazemos, chamado PGP, Programa de Governo Participativo, ao invés de você se cercar de técnicos competentes, evidente, e produzir um programa de governo e apresentar à sociedade, o Rui inovou. Ao invés de fazer dessa forma, ele preferiu colocar uma pessoa com a competência de Jerônimo para coordenar ouvir a população e produzir um programa. E esses programas, Lucas Bocão, foi tão extraordinário
que, até hoje, o governo que mais colocou em prática o programa de governo é o da Bahia. A Folha de São Paulo, G1, tem publicado reiteradas matérias reconhecendo que, dos governadores, o que mais conseguiu fazer o que disse que ia fazer no programa de governo foi o governador Rui Costa. E quem elaborou esses programas, tanto de 2015 a 2018, quanto de 2019, que está se encerrando agora em 2022, foi Jerônimo. Ele, portanto, conhece por dentro o que é uma administração competente e com condição. Porque não basta você dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo e aquilo outro. O importante é ouvir a população, saber o que precisa em cada área e depois cercar-se dos técnicos das áreas para dizer, ó, aqui pode, isso aqui não tem condições, e dessa forma você produzir um senhor programa de governo que está aí sendo executado com toda essa capacidade que os secretários conseguiram. Porque é fácil quando você pega para executar uma determinada obra, um determinado serviço, uma determinada atividade econômica, quando ela está programada e organizada da maneira como Jerônimo fez. Então, não tenho dúvida que a escolha de Jerônimo para ser o candidato sucessor do governador Rui Costa foi muito acertada. Aliado a isso, nós temos um governo federal do Lula que foi, sem dúvida, e há um reconhecimento muito grande, em todas as áreas, aqui na Bahia, muito bem servida. A Bahia foi um dos estados que mais recebeu investimento do governo federal. Olha só, para ficar apenas num exemplo, nós tínhamos na Bahia, há 60 anos que a Bahia tinha uma única universidade, a Universidade Federal da Bahia, que a gente fala que é a Universidade Federal da Bahia, mas ela era em Salvador. O único campus fora de Salvador era em Cruz das Almas, que era a escola de agronomia. Hoje nós temos 6 universidades federais no estado. Foi o Lula e a Dilma quem expandiram o ensino público gratuito de qualidade para o interior do estado. E isso eu poderia falar em outras obras, como eu citei aqui o caso do Água para Todos, que é um programa sensacional para o Nordeste. Como eu falei, a Bahia tem 68% do seu território no semiárido, e isso não é pouca coisa. E esse programa Água para Todos, promovido pelo governador Wagner, continuou com o Rui, mas teve um incentivo fortíssimo do governo federal, que abraçou esse programa, e hoje nós temos um desenvolvimento muito grande nesse setor, e eu tenho muita clareza do quanto isso será retomado com o governo que tem esse compromisso com quem mais precisa do poder público. O governo do Lula sempre foi governo para todos, mas com um foco voltado para quem mais precisa do Estado brasileiro, que são as pessoas mais carentes. Eu gostaria de... O senhor tem mais alguma coisa a colocar? Rapaz, eu fico feliz em estar aqui com você, porque as suas perguntas, elas são instigantes. Dá para a gente passar um dia aqui conversando sobre política, sobre desenvolvimento do Estado, do Extremo Sul. Você é daqueles, eu diria, repórter técnico, capaz de mexer em cada uma das peças e a gente desenvolvê-la aqui ao teu critério e para ser bem ouvido como somos e estamos constatando isso. Só quero desejar um final de semana extraordinário para todo o povo do Extremo Sul e que amanhã estarei em Lagedão. Vou almoçar lá na casa da companheira Lidiane e com todos os nossos companheiros e companheiras daquela belíssima cidade. Terra Boa. Para poder nos ouvindo conversar lá com o pessoal. Já estive com o povo de Medeiros Neto, hoje vou estar lá em Alcobaça, também com o pessoal lá de Caravelas, enfim. Em Caravelas está tendo até a festa da cidade. Silvio está lá todo feliz da vida, atividades para tudo quanto é lado. Já hoje conversei com o Manrique. Nós, enfim, somos muito bem recebidos no Extremo Sul, como você disse, pela prestação de serviço e pela presença constante que tenho aqui no Extremo Sul. Portanto, te agradeço a oportunidade e estendo os cumprimentos a todos os ouvintes
do teu programa. Eu que agradeço o senhor e agradeço toda vez que a gente liga e o senhor atende. Tenho o maior carinho de estar ajudando essa população menos favorecida. Não cobra nada por isso, ao contrário, tenho a satisfação de vir aqui, de dar um abraço em todo mundo. O senhor, como secretário de Estado, sempre se manteve uma pessoa muito carinhosa, simpática. E eu quero agradecer o senhor por esse carinho com todos nós aqui do Extremo Sul e que Deus vai lhe abençoar sempre, que você é retado, é um cabra retado.